Dificilmente você vai encontrar um vídeo mais vida real que esse, porque eu acabei de chegar da academia, eu tava de saco cheio que eu já tava procrastinando muito, inventando muita justificativa, que eu tô priorizando outras coisas e não tava gravando o terceiro episódio da nossa série da construção da nossa startup. Aqui eu falei, quer saber, eu preciso parar para almoçar, eu tava revendo alguns materiais aqui, eu falei, então vou jogar isso daí no YouTube, porque é vida real, eu quero mostrar as coisas aqui sem muito filtro mesmo, e é isso. Tô na correria, academia, voltei, inclusive, já são 36 dias seguidos hoje de exercício físico sem pular um único dia. Eu falei que eu ia tomar vergonha na cara e tô tomando. Depois eu compartilho mais sobre isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é como que nós conseguimos faturar com um único e-mail o valor de R$ 43.000. Para ser mais específico, o valor de R$ 43.512, tá? Então, nos últimos dois episódios aí eu falei um pouco de por que construir uma empresa de educação, também falei de como que a gente conseguiu chegar em 100 mil leitores, que hoje a gente está em mais de 115 mil. E nesse episódio, quero compartilhar aqui na tela também, mostrando algumas coisas. Vocês não precisam ver no maior detalhe aí, mas mostrar alguns detalhes, algumas coisas que estão acontecendo aqui. Você vai gostar de entender. Você vai me perdoe se o áudio não estiver dos melhores, porque meu suquinho de limão natural aqui virou suporte no microfone. Eu juro que não é descaso com a gravação, é só assim, a vida real e não tá dando tempo de parar para gravar tudo bonitinho o roteiro. Então, espero que você goste de uma autenticidade um pouco maior como essa. Vamos lá. Primeiro ponto aqui, né? Esse material que eu estou mostrando para vocês aqui é um reporte que eu encaminho para possíveis investidores. Sendo muito sincero com você, eu encaminhei um e depois pausei, porque eu estou repensando algumas estratégias aqui, mas a gente deve voltar com esse material em breve. E é um material aqui, ó, de 6 páginas, que eu mostro como foi a construção dessa empresa, ou pelo menos do primeiro curso e tudo mais. O que é importante para você saber? Nesse primeiro, eu tenho uma temática aqui, né? Então eu falo que é a Season 1, episódio 1, 2, 3 e 4. Então dentro da temporada e os episódios como se fosse simulando uma série de TV, né? Bom, depois o primeiro episódio aqui dessa primeira temporada eu falo que é a construção da audiência, que foi muito que eu falei, né, dentro do último vídeo. Então aqui vocês conseguem ver um gráfico que mostra como que a gente saiu de 16 mil assinantes para os mais de 108 mil na época em que eu tinha feito isso, né? Então mostro aqui também que a gente tinha, 288 mil palavras escritas no último ano e 2,1 milhões de impressões. 288 mil palavras, para você saber se você não sabe disso ainda, equivale a por volta de uns 5 livros aí desses, sei lá, o Poder do Hábito da Vida, sabe? Uns livrinhos meio simplão assim. É livro, hein? Pô. Mas aí, passamos por isso aqui, né? E aí a gente fala da criação do produto. Então, como foi? E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Como foi vender R$ 43.000? Pô, você vendeu R$ 43.000 com um e-mail sem investir um centavo. Ah, mas você já tem 115 mil leitores. Pô, eu conheço muito influenciador e eu já ouvi muita história legal de influenciadores com milhões de seguidores que têm dificuldade em fazer a venda. O grande ponto não é só ter audiência, é natural que isso vai ajudar e ajudar pra cacete, mas o grande ponto você precisa ter a confiança dessas pessoas. E aí a gente consegue conquistar a confiança dessas pessoas não só com um puto de um conteúdo legal que naturalmente vem crescendo, como essa tela aqui está mostrando, mas fazendo isso daqui, ó. Eu obviamente apaguei o rostinho das pessoas, né? Mas se eu der um zoom máximo aqui, você vai ver que sempre tem no cantinho aqui, ó, eu trocando ideia com algumas pessoas, entrevistando. Aqui couberam 5 prints, mas eu fiz, como tá falando aqui também no reporte, mais de 40 dessas entrevistas, isso só lá atrás, tá? Então a gente faz isso daqui com constância. Então a primeira coisa que eu quero te falar é como que a gente faturou R$ 43.000 com um único e-mail sem vender um centavo. Não foi só com esse e-mail, naturalmente, né? Obviamente, a venda foi só com esse e-mail, mas tem muita coisa por trás. Então uma das coisas que a gente fez foi conversar muito com os leitores do The Jobs, com pessoas que podem comprar o produto. Então, além dessas pesquisas qualitativas que nós fizemos, essas entrevistas aqui, a gente fez uma cacetada de pesquisas quantitativas também. Se vocês olharem aqui na página, eu até deixei aberto algumas delas aqui. Pô, a gente tem pesquisa, não vai dar para dar zoom aqui nisso, mas 1978 respostas só nessa pesquisa aqui. Aí você abre outra, 1729, só que não só 1729, como você tem aqui nessa parte toda, que não vai dar, vou dar um zoom aí talvez, mas toda uma parte qualitativa, então não só um voto, como também
a percepção dessas pessoas, né? Pô, 1.453 votos, são várias dessas pesquisas, e o mais importante é isso daqui, ó. Isso daqui é o PDF, é o Excel de uma das pesquisas que a gente fez. Dá uma olhada na quantidade de dados relevantes que existem aqui. Adianta muito pouco, eu tô passando a tela ainda, tá? Adianta muito pouco você ter uma audiência, não chegou nem a metade aqui. Adianta muito pouco você ter uma audiência se você não conseguir engajar essa audiência, porque você não sabe exatamente o que eles querem. Então, com isso daqui, e a gente usa muita inteligência artificial para analisar isso, mais especificamente para analisar dados, o Notebook LM do Google. Depois eu mostro para vocês, mas puta ferramenta animal. Então, o que está por trás disso aqui que eu estou trazendo para vocês? A gente não está tirando coisa da nossa cabeça, a gente está criando alguma coisa que os nossos próprios leitores falam que querem, né? Então, o primeiro ponto de como que a gente conseguiu fazer com que um e-mail vendesse 43 mil reais é esse. Outro ponto é, esse e-mail poderia ter vendido muito mais do que 43 mil, mas a gente finalizou ali as vendas porque a gente queria fazer uma coisinha específica, que é essa palavrinha aqui, ó. Willingness to pay. Aqui está escrito willingness to pay more, porque a gente já tem alguns assinantes pagantes do The Jobs, especificamente 1.200, pouco menos de 1.200, mas 1.200 assinantes pagantes. A gente queria ver se a turma estava disposta a confiar naquela newsletter para pagar um pouco mais por algumas coisas. Então, nesse relatório aqui eu falo também sobre o cronograma, como que era. Pô, a gente estava planejando mandar 1, 2, 3, 4 e-mails e fazer a aula, a gente mandou um único e-mail, né? Então aqui você vê o calendário original que estava com 1, 2, 3, 4 e-mails e a gente mandou só um e-mail e com isso a gente conseguiu vender. Nossa, derrubei meu santinho aqui, perdão. Tá, então mostrando um pouco do material para vocês aqui, tá? Aí, se vocês derem uma olhada aqui, ó, esse vai ser muito difícil de dar o zoom, mas essa páginazinha vertical aqui, ó, bem vertical, se eu vou dar um zoom, vamos ver se funciona. Esse negócio aqui é um print completo da nossa newsletter. Tá vendo? Grande. E dentro desse print completo, tudo é conteúdo, com exceção desse trechinho aqui, que é um trecho de vendas. Então eu fiz isso muito mais para mostrar pro pessoal que eu não tô mandando um e-mail só de vendas, eu tô mandando um puta de um e-mail legal de conteúdo para depois, né, colocar a venda aí para esses clientes como um todo. E esse foi o principal processo que a gente fez realmente para a gente conseguir vender 43 mil reais. Então, assim, foi. Nossa, você digo, pô, vocês fizeram com um e-mail 43 mil. Animal. Inclusive, eu vou falar nos próximos vídeos de como que a gente fez nos outros, mas no último lançamento a gente não fez 43, a gente foi subindo, né? 43, 52, 66, eu acho que foi isso. E depois 124 mil. Mas, me perdoa que eu tô morrendo de fome. O que eu quero deixar muito, muito claro aqui é que, meu, não foi fácil. A chamada de vender 43 mil reais com um único e-mail parece, ou talvez dê a impressão de que foi um negócio fácil. Cara, gerou muitas horas de trabalho conversar, entrevistar a turma, analisar, fazer uma série de outras pesquisas, né? E aí aqui, dentro desse relatório, para finalizar esse vídeo de hoje aqui, quero compartilhar com vocês o que aconteceu, né? Então, beleza, vendemos 43 mil, o que aconteceu depois de vender os 43 mil reais? Que é o episódio 4 dessa primeira temporada. Depois de a gente vender os 43 mil reais, a gente entregou o curso. A gente teve alunos aqui de Ambev, Itaú, Santander, BTG, Boticário, Netflix, Stone, uma galera de várias dessas empresas. E a gente pegou o feedback da turma, a gente teve, né, sempre notas de 1 a 10 para cada uma das aulas, a gente teve 72 respostas ao longo de todo o curso, e a média, e esse daqui dá um orgulho danado, a média foi de 95,97%. Média, o NPS nosso ele estava passando de 90. Aí aqui você vê aqui que tem alguns feedbacks que eu coloquei no relatório e tudo mais, então coloquei bastante feedbacks legais aqui, porque é um material que eu vou encaminhar para a turma e eles podem ler depois, né? Então, puto do material legal. E aí depois eu passo aqui exatamente para a turma como é que vai ser o próximo trimestre, o que a gente está fazendo e por aí vai. Né? Deixa uma mensagem do fundador aqui e check. Esse foi o material. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que essa foi a maneira como a gente conseguiu fazer com que um e-mail vendesse 43 mil reais. A gente falou com gente pra cacete. Mas muita gente mesmo. E mais do que falar com muita gente, a gente nunca deixou de entregar um conteúdo de altíssima qualidade em literalmente tudo que a gente faz. Então pode parecer relativamente simples, mas demora bastante tempo para que a gente consiga produzir uma newsletter satisfatória, mais do que satisfatória, completa.
E se eu fosse colocar em pilares aqui o que a gente fez para vender, foi assim, consistência, pesquisa, muito contato com os nossos clientes que a gente ainda entrevista, é uma rotina que a gente tem. E talvez isso tenha sido nada mais do que o resultado da confiança que a gente vem construindo ao longo de escrever newsletter desde sempre. No meu caso, eu escrevo desde, sei lá, 2021, 21 de junho, 17 de junho, não lembro a data correta, mas são, sei lá, 250 semanas seguidas, alguma coisa assim. Então, até que faz sentido construir confiança, certo? Comentem, por favor, o que vocês acham, o que é legal, o que não é. Isso aqui eu estou tentando mostrar um pouco mais de como que é por dentro aqui da empresa como um todo. Vou falar sobre contratações, sobre uma porrada de coisa que a gente está fazendo, próximos cursos, crescimento da empresa. Vou falar de um monte de coisa, mas eu gostaria de falar também sobre o que vocês gostariam de ouvir. Então, assim, eu vou usar isso aqui como se fosse um diário. Compartilha aqui o que está rolando para mim. Se for útil para alguém, melhor ainda. Agora, se vocês quiserem ver alguma coisa específica, me manda, que aí eu vou balizando o conteúdo para isso. Beleza? Me desculpem aqui a roupa de academia, o almoço, que tá uma delícia, inclusive. E agradeço pela companhia. Espero que eu tenha sido uma companhia útil para você também.